Olá pessoal, boa noite. Nós vamos hoje dar continuidade às nossas temáticas na disciplina de Psicologia Jurídica. E hoje, como eu acredito ter ressaltado na última aula, na aula passada, nós iremos delinear a relação entre violência e gênero como segmentos de análise no campo sociopsicológico, no campo psicossocial, ou seja, relacionado a aspectos singulares, aspectos subjetivos e aspectos sociais que implicam questões ligadas à justiça, à igualdade e ou desigualdades sociais. Nesse sentido, nós daremos início pensando essa abordagem comum, né, que relaciona gênero e violência. Um tipo comum de abordagem é essa abordagem sociopsicológica ou psicossocial, que considera, no caso, o gênero como uma categoria de pertencimento a um grupo social. E essa sensação, essa categoria de pertencimento é dada através, sobretudo, de um processo de identificação, certo? Então, essa identificação se dá através de ligações simbólicas, ou seja, de afetividade, de processos afetivos. O que é que precisa ficar claro nessa concepção inicial? Que dentro da perspectiva psicossocial, de se entender o gênero, isso está mais ligado a um processo de identificação social, a um processo de relação, em que o sujeito cria ligações com um grupo, com uma certa faixa identitária. Isso está mais ligado a esse aspecto específico do que a questões meramente ou simplesmente biológicas. Qual é o desdobramento dessa perspectiva que eu acabei de citar? O desdobramento disso é a questão de que, no que tange à identidade masculina, por exemplo, né, nós vamos falar um pouco mais sobre a identidade masculina para relacionar com a temática da violência. No que tange à identidade masculina, né, é que o par de cromossomos XY não garante em si o seu pleno desenvolvimento enquanto homem, enquanto sujeito masculino, certo? Então há uma amplitude, há uma gama bem maior nesse quesito, nesse ser masculino. E nós vamos entender esses aspectos mais amplos ligados à questão da violência. Nós iremos fazer esse link, essa relação. Continuando. Como a questão da construção psíquica, sobretudo da masculinidade, se encontra sempre inserida no contexto social, cabe examinar como se dá uma temática que nós já trabalhamos bastante, que é o processo de socialização. Porque é através do processo de socialização que o menino, o infante, a criança, será transformado num homem adulto. É através desse processo de socialização que o sujeito irá se constituir. Nesse sentido, há diversas crenças, há diversos valores, há diversos aspectos morais, né, do ponto de vista da moralidade, que são culturalmente inerentes a essa categoria masculina. Falando de modo geral, né, o masculino ou ao masculino existem certos adjetivos, né? Há certas adjetivações em relação ao conceito do que é masculino. Por exemplo, ser forte, confiante, ativo, destemido, determinado, realizador, independente, objetivo, pragmático, racional, emocionalmente equilibrado,
profissionalmente competente, financeiramente bem-sucedido e sexualmente impositivo são esses são alguns adjetivos, né, ou descrições pertinentes a um ideal de masculinidade. Quando nós falamos de moralidade, nós sempre pensamos os ideais sociais, ou seja, campos sociais que são esperados diante dos sujeitos, né? Aquilo que é esperado de determinados sujeitos, de determinadas categorias, que a gente chama de categorias subjetivas, né? Homem, mulher, criança, adolescente, etc. E nesse caso, esses adjetivos é o que moralmente é esperado do homem, é o que idealmente é esperado do homem. Ou seja, todos esses adjetivos fazem parte de uma espécie de ideal de masculinidade. Todos esses adjetivos, a eles podem ser acrescidos outros, né, com uma conotação mais pejorativa. E é aí onde entra o caráter da violência. Outros desses adjetivos podem ser frio, insensível, agressivo, arrogante, dominador, autoritário, violento e opressor, né? Percebam que essas outras adjetivações têm que ver com um aspecto mais violento, tangenciam uma perspectiva mais violenta. Nesse sentido, tem que ficar claro uma questão, né? O homem não nasce homem, ele se torna. Ele é tornado homem mediante a lógica social, mediante os processos de socialização e mediante o modo como ele singulariza isso. Né? Nós analisamos um pouco isso quando a gente estudou lá subjetividade há um certo tempo. Como essa singularidade, como esse processo de individualismo, né? De individualidade ou individuação. Então, se a masculinidade não é um dado meramente biológico, ela pode ser socialmente reconstruída, de modo que a biologia, né, o aspecto eminentemente biológico, não seja tomado como, nesse sentido, um destino inexorável, um destino que não, um destino inelutável, vamos dizer assim, como algo que não dê para ser modificado. Relacionando toda essa perspectiva ao campo da violência, sobretudo ao campo da violência quando atinge os sujeitos, né, no processo de socialização, isso vai estar muito bem ressaltado lá no livro As Artimanhas da Exclusão. Fazendo essa relação, é muito importante perceber que esse processo de socialização ligado a um âmbito violento, ligado a aspectos de violência, gera uma outra categoria psicológica, né, a categoria dos estereótipos, que fundamenta determinadas concepções de sujeito e fundamenta determinadas formas de perceber os sujeitos, né, o homem e a sua masculinidade. O que isso quer dizer? Qual é a implicação disso? Que a criança, né, o menino, desde pequeno, aprende, ele é ensinado que ele precisa ser mais ativo, que ele precisa ser mais incisivo, que ele precisa, inclusive, ser mais violento. Nessa perspectiva, é central a concepção que nós analisamos anteriormente, de que todos esses processos sociais, psicossociais, eles têm uma implicação, eles reverberam do ponto de vista de constituição desse sujeito, dessa criança. E no caso do menino, uma grande verdade é que todo o seu processo constituinte tem que ver com aspectos mais violentos. Então, as brincadeiras dos meninos são mais violentas, os tipos de brinquedos que é esperado que eles brinquem são brinquedos que têm um caráter de violência maior. O tipo de relação que se estabelece ali na infância mesmo, do ponto de vista de
de afetos e amizades com outros meninos e até com meninas, espera-se um vigor maior dos meninos, espera-se um pouco mais, novamente, de violência em relação aos meninos, e tudo isso interfere ou pode interferir negativamente no processo de constituição desse sujeito. Isso, em algumas comunidades, isso é claramente perceptível quando se atrela ao fenômeno da pauperização, ou seja, da pobreza. Crianças mais pobres têm também esses estereótipos. O livro Artimanhas da Exclusão vai falar bem especificamente sobre isso. O que acontece? Há uma relação íntima, né, do ponto de vista de estereotipia entre o menino, a pauperização, a pobreza e os processos de violência. Espera-se que meninos pobres, sobretudo os negros, sejam violentos. É isso que a sociedade, digamos assim, delimita, enquanto caráter de socialização. Né? Vocês lembram que lá na socialização secundária ocorre essa entrada do sujeito nesse campo mais amplo social, e a partir dessas perspectivas que se tem essa imbricação, né? Essa colocação social diante do que se espera em relação a esses sujeitos. Eu vou citar agora uma frase do Marcuse, do Herbert Marcuse, que tem um pouco a ver com essa questão. Para ele, né, a verdade é um valor em sentido estrito, enquanto serve à proteção e à melhoria da vida humana, como guia na luta do homem contra a natureza e contra si mesmo, contra a sua própria debilidade e destrutividade. Isso tem muito que ver com esse processo de violência, no sentido de que as próprias formas de relação social às vezes se estabelecem de forma violenta. E nesse sentido, o que se percebe é que há construções sociais ligadas a esse processo, tanto de gênero como de violência no infante, no menino. Certo? Então, para lançar um debate para vocês, né, eu projetei um roteiro, certo, de como vai ser nossa aula, e lá tem especificando inclusive até horários para facilitar para vocês, e esse vídeo foi mais para lançar essas ideias, certo? Na medida em que vocês derem uma lida nos textos e assistirem o vídeo, isso vai lançar novas ideias, e eu fiz lá uma proposta de atividade muito interessante para que vocês sigam, ok? Tenham uma excelente noite, muito obrigado pela atenção e até a próxima.